adolescentes podem ir. Tem a escola bíblica na linguagem de vocês. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis 25. Versos 29 em diante. Gênesis 25, versos 29 em diante. Diz assim: Jacó tinha feito um ensopado, enquanto Esaú, exausto, cansado, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: Primeiro, me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: Eu estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amado Espírito Santo, os próximos minutos nós vamos nos debruçar sobre a tua palavra e vamos refletir sobre ela. Eu peço que o Senhor leve as nossas mentes e corações cativos agora, Senhor, e que possamos aprender segundo o teu querer e o teu propósito e efetuar em nós, em nome de Jesus. Amém. Em 1812, Napoleão Bonaparte, ele estava no auge do seu poder. Ele havia construído um dos maiores impérios que a Europa conhecera. Ele tinha um exército poderoso, ele tinha uma influência que alcançava quase a totalidade do continente, e muitos acreditavam que nada e ninguém seria capaz de detê-lo. Não contente com toda a sua glória e a sua fama e todas as suas conquistas, Bonaparte, então, ele tem uma brilhante ideia. Vou invadir a Rússia e vou obrigar César Alexandre I a se submeter à minha política e vamos manter a Rússia alinhada ao mesmo sistema continental que eu coloquei e impus sobre a Inglaterra. Então a Rússia vai precisar se curvar. Para isso, ele pega 600 mil homens. Para você ter uma ideia do que são 600 mil homens guerreiros, um exército de 600 mil homens, o último censo da cidade de Atibaia consta que tinha 155 mil habitantes na cidade de Atibaia. Você multiplica 4 vezes a população de Atibaia de homens guerreiros desse exército. E ele resolve então ter a infeliz ideia de avançar para a Rússia. Os russos, por sua vez, eles adotaram a seguinte estratégia. E essa estratégia surpreendeu Napoleão Bonaparte. Eles recuavam, eles fizeram um avanço, e a partir então eles recuavam. E quando eles recuavam, eles destruíam ou retiravam os recursos que poderiam alimentar o exército invasor de Bonaparte. Logo, ele ia avançando, Napoleão ia avançando, mas ele encontrava cada vez menos alimentos e suprimentos. Finalmente ele chega a Moscou, a bela Moscou. Ele esperava ali encontrar uma cidade que pudesse servir de abrigo e suprimento para suas tropas. Mas a surpresa é que ele encontra uma cidade praticamente abandonada e em grande parte incendiada. Napoleão, então, ele precisa recuar. O que parecia para ele uma campanha de conquista transformou-se numa catástrofe. Dos aproximadamente ali cerca de 600 mil homens que iniciaram essa campanha, essa invasão, apenas uma pequena parcela retornou em condições de combate.
o exército de Napoleão Bonaparte foi devastado pelo frio, pela fome, pelas doenças e, naturalmente, o combate. Falta de suprimento. Mas aqui está o centro do que nos interessa tirar dessa lição de Napoleão Bonaparte. Napoleão, ele tinha um enorme poder, ele tinha conquistado esse enorme poder, esse enorme status. Mas ele tomou uma decisão que colocou em risco aquilo que ele já havia conquistado. O perigo está em não saber o valor daquilo que nós já temos. E hoje eu quero pensar com vocês numa palavra extremamente pastoral. Que segunda-feira, por volta das 7 horas, 7 e pouquinho da manhã, quando eu estava em meu devocional, o Espírito Santo me trouxe para esse texto. E durante a semana, ele veio ministrando coisas ao meu coração. Eu vim orando, conversando com ele, pensando sobre isso. E nós vamos, nesse tom pastoral hoje, pensar e refletir sobre isso. Primeira coisa que precisa fazer sentido para nós, para entendermos essa história e transicionarmos para os nossos dias de hoje, é o que significa de fato essa primogenitura. Nós aqui, ocidentais, não damos muito valor para essa coisa de primogenitura. Mas aqui, para essa cultura, ela é muito importante. Eu preciso gastar alguns minutos com você para você entender exatamente do que se trata, porque, como eu disse, é algo muito distante da nossa cultura. Na minha família, por exemplo, o meu irmão mais velho, ele é só o irmão mais velho. Ele é só o primogênito. E eu sou o caçula. E às vezes eu ainda brinquei com ele, porque ele falava de tantas dificuldades que ele teve na vida. Eu falava, puxa, ainda bem que eu sou o caçula. Essa fase tão difícil da nossa família passou, eu estou de boa. Na nossa cultura, parece que o caçula tem mais alguns privilégios. Aqui não, é exatamente o contrário. Aqui, ser o filho mais velho envolvia honra, responsabilidade e uma parcela diferenciada da herança. Se você é filho, você é um dos 5 irmãos, e se seu pai e sua mãe falecerem e tiver 10 milhões aí de herança, você já olha e fala assim, opa, eu tenho uma grana boa para receber. Para mim, sobraram só alguns móveis velhos lá, que algum dos meus irmãos falou, olha, tem alguma coisa aqui, se quiser passar para pegar. Eu não fui esse felizardo de fazer parte ali de uma família que tinha ali 10, 20 milhões liberado numa herança. Mas se acontecer isso, você vai receber em partes iguais. A lei vai dizer, no nosso modelo, que você vai receber em 5 partes iguais. Pega o valor, divide por 5 ou por 6 e proporcionalmente cada um recebe a sua parte. Aqui não. Aqui, quem tinha herança e era o primogênito, ele recebia uma parte maior. Até por conta da responsabilidade que ele tinha também. Porque quando falecia o pai e a mãe, automaticamente ele tinha um nível de responsabilidade de assumir o lugar paterno ali e cuidar da família. Ele assumia essa responsabilidade. Pois bem, quando se trata desta família especificamente, existe um atenuante aqui. Esaú, ele não faz parte de qualquer família. Esaú não faz parte simplesmente de uma família tradicional do Velho Oriente. Não. Ele tem acima dele Abraão, Isaac, que são da linhagem que Deus resolveu estabelecer um plano de aliança
para com a humanidade. Não é simplesmente uma tratativa de herança financeira. Esaú, ele está debaixo de uma palavra profética que não foi um profeta comum que deu. Em Gênesis 26, 4, tem a repetição dessa palavra. Deus havia decretado a Isaque o seguinte: porque a tua descendência, fale comigo, descendência, hei de multiplicar como as estrelas dos céus, e darei à sua descendências todas essas terras. Isso já havia sido falado para Abraão. Sai da sua tenda. Preguei esse semestre passado aqui sobre isso. Sai da sua tenda e vai dar uma olhada para as estrelas. Vê se você pode contar. A mesma promessa se repete sobre Isaque. E agora tem Esaú e Jacó. Esaú está debaixo dessa promessa. Ele está debaixo de uma palavra divina liberada sobre ele. E é sobre isso que nós vamos fazer um link aqui. Esse homem, ele não tinha apenas um patrimônio financeiro, ele tinha uma identidade espiritual carregada no seu DNA. E eu vou fazer um link trazendo isso para os nossos dias hoje, porque se você está aqui essa noite, você faz parte da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela também está debaixo de uma aliança. Debaixo de uma aliança que, por causa da obra maravilhosa na cruz do Calvário, houve a justificação, a regeneração. Éramos condenados ao inferno. Por causa da obra da cruz, nós fomos enxertados na árvore, diz o apóstolo Paulo. E então, agora eu e você estamos debaixo de uma missão. Nós fazemos parte direto da descendência de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. E isso tem prerrogativas de responsabilidade. Tem alguém na mesa de som aí? Baixa um pouco meu microfone, porque quando ligar o modo pentecostal eu deixo os irmãos surdos. Por favor, eu não sei se é o meu retorno que está alto aqui, baixa aqui meu retorno, por favor. Esse homem, ele avaliou uma bênção permanente com uma régua de uma fome momentânea. É muito comum as pressões momentâneas quererem nos conduzir para tomarmos decisões que vão comprometer o nosso futuro. É muito comum, mulher, menina, ainda solteira, que vai batendo uma certa idade e o seu príncipe encantado ainda não chegou. E você fala, o primeiro que aparecer eu caso. Por causa de uma necessidade imediata, você pode arrumar um problemão para o seu futuro. Irmão, jovem, rapaz, já está caminhando para ser tiozinho ou tiozão, e você olha assim e fala, meu Deus, manda uma Rebeca urgente, e de repente você não presta atenção, e não é Deus que mandou a Rebeca, é o cão. E você arruma um problemão para a sua vida, achando que você vai morrer solteiro. Bendito pelo pastor Tony Lee aqui, quando existem as nossas necessidades, nós deixamos de procurar quem de fato tem as respostas, a solução para as nossas situações e condições. É lá no lugar secreto, segundo o que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 6, é lá que nós devemos resolver as nossas questões, todas elas. É no lugar secreto, é falando com Deus. Esaú, ele desprezou
algo que é importantíssimo. E a minha filha fica me pedindo: pai, qual o tema da mensagem de amanhã? Eu falo: eu não sei o tema, é que eu preciso fazer o banner, pai. Filha, mas é que eu costumo fazer pregação não temática, e sim uma pregação expositiva, e fica difícil pôr nome na pregação. Aí eu pensei, falei: bom, não troque o eterno pelo imediato. Costumeiramente, as pressões da vida, elas vêm como uma morsa, querendo pressionar a nossa cabeça, a nossa mente, e tentam nos conduzir. Você precisa decidir agora. Vai, decide rápido, faz agora. E você toma uma decisão equivocada, errada, e vai comprometer o restante da sua vida. Ao longo dos 52 anos muito bem vividos que eu tenho, eu já vi muita coisa assim. Muita coisa. Aliás, eu já tomei decisão, preciso trocar de carro. Porque eu preciso trocar de carro. É verdade que o meu carro era o ungidão, que quando eu ia passando pelas ruas de São Paulo, o óleo ia ungindo toda a cidade. Meu carro não vazava óleo. Meu carro, eu sou crente, então eu ungia a cidade. Passava fazendo atos proféticos pela cidade de São Paulo. E eu achava que eu não preciso trocar de carro. E eu caí no carnê de 50 parcelas. 48, mais especificamente. Você sabe o que são 48 parcelas num carro usado? Você não pensa na manutenção, na hora você só olha o brilho do carro. Você fala: esse é o carro da minha vida, e o olho pisca. Depois de 24 meses, você passa por tanta coisa, você vive no Brasil, onde a economia é assim, ó. É um voo com turbulência. E de repente você está lá, enrolado, não consegue fazer a manutenção do carro e tem que pagar a prestação. Eu já caí nesse conto. Dava 60 meses, presbítero Jonas, mas não dava 48. Pelo amor de Deus, cuidado em fazer conta de longo tempo. Você vive no Brasil. Acontece tanta coisa em 48 meses, irmão. Só 48 meses esse bendito desse carnê acaba. O casamento, o relacionamento, certas decisões profissionais, ministeriais, podem durar toda uma vida. E isso pode te custar muito caro. Eu pensei muito, como eu disse a vocês, e eu falei: Espírito Santo, me mostra a luz do Novo Testamento, decisões de troca de primogenitura, ou seja, do que é precioso, valioso, que estão sendo pressionadas, ou coisas que estão sendo desprezadas, ou que estão nos conduzindo ao desprezo. Me fala sobre isso, o que eu vou ter de condição de falar e compartilhar com a tua igreja. E o Espírito Santo me conduziu a pelo menos 3 coisas, mais que 3. Eu fiz um filtro, senão eu não conseguiria pregar isso em 50 minutos, 45, 50 minutos. Primeira coisa, não despreze aquilo que Deus considera precioso. O que Deus considera precioso? Jesus Cristo, ele vem, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, ele se despe da sua glória. A palavra ali no original, a ideia é kenosis, onde ele se esvazia da sua glória e vem andar conosco. Vem conviver no meio dos homens. E ele estabelece algo muito importante, chamado igreja. E nós vivemos um sistema que é todo engendrado para desqualificar a igreja. A moda do momento, nesses últimos anos, falar a linguagem dos jovens internautas, a trend do momento é
ser desigrejado. É a modinha do momento. Existe um sistema para quem assiste, eu vou fazer que nem eu falei de manhã. Para quem ouve rádio, você ouve rádio. Se você ouve rádio, você tem mais que 40. Quiçá 50. Tem algumas pessoas dando uma risadinha, tipo, eu ainda ouço rádio, pastor. Não, Zé Bétio, nada disso. Se você assiste televisão, você também vai ver essa mensagem lá. Na internet, você vai ver essa mensagem lá. Igreja é coisa ultrapassada. Igreja é lugar ultrapassado. Igreja é lugar que você vai para dar dízimo para pastor e pastor é tudo ladrão. Meu CPF é 139-220-18882. Pode levantar. Minha vida é simples. Mês que vem, faz 5 anos que eu pastoreio essa igreja. Já. Está aqui o tesoureiro, a sua esposa que cuidam das finanças da igreja. Sabe o estilo de vida que eu tenho. Conhecem de perto. Está aí. Estrutura cada dia mais montada. Quando eu cheguei aqui há 5 anos, quando eu entrei, não era aquela porta, era uma outra portinha lateral. Quando eu entrei nesse prédio, que tinha caído a laje e estava há 8 anos abandonado, eu quase saí correndo para São Paulo. Essa igreja hoje não deve R$1 na praça. Essa igreja hoje é envolvida em mais de 15 projetos missionários. O diabo se incomoda com a igreja porque ele sabe que a igreja atropela o inferno. Então ele vai continuar levantando mentiras contra a igreja. É bem verdade que existem pastores, e a Bíblia nos ensina sobre isso, existem falsos profetas, existem pastores que fazem uso de maneira escusa do dinheiro do povo de Deus. Eu disse, tem pastor que anda de avião. Minha vida é corrida. Não posso pegar fila no embarque de check-in, perder tempo com isso. Imagina o apóstolo Paulo, o dono da igreja, Jesus Cristo falando, eu não tenho onde reclinar a cabeça. É simples. Temos que nos afastar desse tipo de gente. Mas ainda existe muita gente séria na igreja. Existe muita gente boa, muito líder bom na igreja. Aliás, a maioria é. A grande maioria é. Pessoas que vivem de forma comunitária, onde o recurso que é levantado ajuda uns aos outros. Se você precisar de comida aqui, procura aquele casal ali, levanta a mão. Eles que cuidam disso. Se você precisar de alimento, a igreja tem um programa de alimentação aqui, pode falar com eles. Não vai faltar comida na sua mesa. Como eu disse, mais de 15 programas missionários. Essa semana, nosso missionário Edson Teixeira, congreguei com ele 23 anos e meio em São Paulo. O nosso missionário estava no Paquistão, resgatando mais uma família do sistema de escravidão. E ele postou isso. O missionário Edson Teixeira, ele foi convidado para pastorear a igreja em Newark. Ele foi um auxiliar apenas durante um período. Ele falou, não posso assumir um pastoreio. Eu preciso rodar o planeta fazendo a obra de Deus. Salário muito bom. Convidaram ele para ser pastor em Nova York. Convidaram ele para ser pastor em Tóquio. Ele falou não. Com salários muito bons, ele falou não. Eu preciso fazer exatamente isso. Levantar e despertar a igreja para a necessidade da evangelização mundial. E ele está lá no Paquistão hoje, ele está lá. Nós estamos trabalhando. O diabo vai levantar essa informação, a igreja não presta. Ei, irmão, nós temos que aprender a valorizar a igreja. Tem detalhes
que nós precisamos prestar atenção em valorização. Não podemos tratar a igreja como algo descartável. Ah, hoje eu posso faltar, porque parece que vai chover. Mas para ir trabalhar, mesmo debaixo de chuva, nós vamos. Eu sou de um tempo, eu terminei aqui sexta-feira, quinta-feira, melhor. Eu terminei, acho que deu umas 6 ou 8 semanas, de exposição da carta aos Efésios, no nosso estudo bíblico aqui. E o apóstolo Paulo, ele termina a carta, a segunda parte do capítulo 6, ele vai falar sobre a armadura de Deus, como que funciona o processo da batalha espiritual. Desmistificamos um monte de coisa, tem um monte de crendice aí errada, antibíblica. Nós tiramos um monte de coisa de misticismo que tem por aí. E eu disse algo interessante, que vale a pena eu duplicar essa informação aqui para vocês. Eu sou de um tempo onde pastor Tony, quando a gente estava meio doente, e era um momento lá do culto, a minha mãe, aquela baianinha abençoada, arrastando aquela sandáliazinha dela, e meu pai falava assim, vamos para o culto, porque lá, pastor, o presbítero vai orar, segundo o que está escrito na Bíblia, e você vai ser curado lá. Se não for curado lá, aí depois nós vamos para o médico. Hoje, eu estou com parece que vai dar dor de cabeça. A igreja? Vai ter um dia, escrevam isso. Vai ter um dia que você vai procurar uma igreja aberta. E você não vai achar. É mister que aconteça isso. Então valorize aquilo que Deus te deu. Tem gente que diz, não preciso estar sempre com os irmãos. Minha vida espiritual é uma questão exclusivamente particular. Eu posso viver a minha fé sem compromisso com uma igreja local. Padrão de desigrejado. Não, eu tenho a minha fé no meu Deus, eu não preciso de uma igreja. Lá no inferno, irmãos, tem na minha concepção, tem lá um centro de processamento de dados, um TI, com inteligência artificial lá, que o Satanás fica projetando ideias e fica mandando para a cabeça das pessoas. Isso é a ideia do inferno, que a pessoa não precisa de igreja. Jesus Cristo estabeleceu a igreja. O dono da salvação estabeleceu a igreja. E nós temos que aprender a valorizar e não nos deixar sermos influenciados por essas vozes malignas. Eu repito e falo em alto e bom tom. São vozes malignas. É uma ideia satânica desqualificar a igreja. A igreja é de Cristo Jesus. A igreja é de Cristo Jesus. O Novo Testamento apresenta uma ideia, entre as ideias dos teólogos reformados, desinformados, informados, e a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. Projeta para mim Hebreus 10, 25, por favor. Eu quero saber o que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia diz, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Isso foi escrito há quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás. Imagina, e ele está dizendo assim, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Esse dia é o dia do Senhor, é o dia do arrebatamento. Imagina, se lá já estava chegando, imagina hoje. Imagina hoje, irmãos. Nós não podemos nos afastar. Porque quando nós valorizamos a igreja local, nós valorizamos algumas coisas que acontecem na igreja local. A palavra, a ceia, a oração, o discipulado, o serviço. Serviço. Tem gente que está cheio de talento, cheio de dom, e deixa o serviço da igreja. Eu não quero me envolver, não.
porque lá em 1985 eu me envolvi com esse negócio de serviço e ministério e me magoaram. Me decepcionei. Lá em 1985. Estou cheio de talento, cheio de qualidade, mas também não faço nada. Vou ficar aqui, de braço cruzado. Vou ser crente de banco. Crente de banco? Não. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em todo relacionamento existe dificuldades. Todo. Todo. Geralmente, nós temos a tendência a encontrar a dificuldade do irmão, ver o problema do irmão. O irmão é isso, o irmão é aquilo, o irmão é aquilo outro. E nós não paramos para dar aquela olhada no espelho e falar assim, o meu problema é esse, o meu é aquele, e assim por diante. Aí nós vamos ver que nós também temos lá as nossas dificuldades, o nosso temperamento. Tem gente que diz assim, né? Canta aquela música famosa, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Nosso temperamento tem que ser transformado pelo Espírito Santo. Um dia nós vamos dar conta de tudo que recebemos e como que nós usamos. Não existe crente de banco, sabia disso? Eu vou falar para você qual é o seu ministério. A Bíblia fala qual é o ministério de todo crente. Ser sal da terra e luz do mundo. Ministério do sal, olha que beleza. Eu não sei se o seu é mais para o sal ou é mais para a luz, mas um dos dois com certeza você tem. Ou o ministério do sal ou o ministério da luz. Nós todos somos chamados para isso. Talvez você não tenha lá os ministérios pastoral, de presbítero. Por onde você anda, você é sal e luz. Isso é para todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Todos. Não dá para ser crente agente secreto. Nós temos que valorizar isso. Deus te entregou algo. Retribua. Afinal de contas, irmãos, eu era um condenado ao inferno. A minha alma estava condenada ao inferno. A sua alma estava condenada ao inferno. Jesus Cristo, com o seu amor, a sua bondade que é única, que a minha mente não consegue conceber, tamanha bondade, tamanho amor. Ele veio, nos pegou do lamaçal do pecado, nos arrancou, nos colocou, aleluia, em lugar importante, que é a família dele, a igreja. Ele deu um banho, lavou com seu sangue, colocou um anel no dedo, nos deu sandália, nos deu novas vestes. Por que não retribuir com aquilo que ele ainda nos deu para servi-lo? Quando valorizamos a igreja local, nós valorizamos os irmãos. Nós valorizamos a missão da igreja. Valorizamos a correção. Todo relacionamento vai ter dificuldade. Vai ter irmão que vai te corrigir. Porque alguém te decepcionou? Por causa de algum tipo de intempérie relacional? Você vai se afastar de Jesus? É isso mesmo? Valorize o cuidado espiritual. Pergunte a si mesmo: eu tenho tratado como precioso aquilo que Cristo tratou como precioso? Ou eu estou fazendo igual a Esaú? Não estou valorizando o que é precioso. Vamos pensar o que a Bíblia fala sobre a igreja, sobre como Jesus olha para a igreja dele. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós temos que pensar, o que eu estou tendo por precioso? Segunda coisa, que pensando sob a luz do Novo Testamento,
em não trocar aquilo que é eterno, de valor eterno, por situação momentânea, é a comunhão dos santos, pelo isolamento. Esaú, ele viveu aquele momento olhando apenas para a sua necessidade, apenas para o seu umbigo. O isolamento espiritual, ele pode produzir uma visão semelhante. Eu, minha necessidade, meu desejo, minha agenda. A salvação, irmãos, ela nos coloca dentro de uma família. E nós temos que pertencer. Atos 2:42 fala sobre a igreja primitiva, diz o seguinte: e perseveravam. Não é perseveraram, perseveravam, está no contínuo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comunhão. A comunhão cristã não é apenas estar no mesmo lugar, é carregar uns aos outros. É carregar uns aos outros. Me ajuda, pelo amor de Deus. Fala para o seu irmão aí, ó. Você precisa me carregar. Não fala isso para o seu irmão, mesmo que a mala seja uma mala meio pesada, mas é para carregar. Se não der para carregar sozinho, junta 2, 3 e ajuda a carregar esse irmão. Isso é cristianismo. Não é apenas uma agenda religiosa. A igreja, o que faz parte da reforma da igreja, é justamente o entendimento da mutualidade, o entendimento da palavra compartilhada, todos tendo acesso. Não é aquela coisa onde você vai numa missa, ouve uma fala em latim, amém. 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 Não, vocês entenderam alguma coisa que eu falei? Estava falando em latim, estava gastando meu latim. Não é isso. É sobre comunhão. É sobre ajudar a carregar os fardos uns dos outros. Você tem que valorizar esse irmão aí. Dá uma olhadinha para ele assim. Valoriza essa abençoada, esse abençoado que está aí. Nós não podemos desprezar a comunhão. Igreja local é um ambiente onde nós aprendemos que eu preciso dos irmãos e os irmãos precisam de mim. Tinha uma música antiga que falava sobre comunhão, que falava disso. Eu preciso de você, você precisa de mim. Olha, tem gente antiga que nem eu aqui. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem cair, sem chorar, viu? Vocês conhecem. A igreja precisa se posicionar contra esses dardos infernais que são lançados tentando quebrar a comunhão do corpo de Cristo. Isso é precioso. A igreja local é preciosa, a comunhão dos santos é preciosa. Nós aqui nos esforçamos por isso. Tem 10 pequenos grupos espalhados na cidade, com 2 objetivos. Meu treinamento com os líderes foi esse. Pequeno grupo serve para 2 coisas, 2 perninhas. A evangelização e a comunhão. Evangelização e comunhão. Porque eu não quero ser pastor de uma igreja que se reúne uma vez por semana, ninguém conhece ninguém, ninguém carrega fardo de ninguém, ninguém ora por ninguém. Essa igreja é uma igreja antibíblica. O modelo da palavra é Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão
e nas orações. Uma igreja bíblica. Eu vou continuar levantando esse estandarte, essa bandeira. Se você não participa disso, você está perdendo tempo, você está sozinho. Sozinho é mais difícil. Nós precisamos de gente que ore conosco. Só na comunhão vai ter isso. Nós precisamos de gente que chore conosco. Nós precisamos de gente que nos encoraje. Gente que celebre as nossas vitórias. Que nos ajude quando estivermos fracos. Sozinho vai ser mais difícil. Há pessoas que estão tentando vencer tentações sozinhas, enfrentar crises sozinhas e amadurecer sozinho. Deus não desenhou a vida cristã para ser vivida em isolamento. A comunhão também é uma proteção, irmãos, contra decisões impulsivas. Esaú, ele estava sozinho diante da fome dele. Estava sozinho diante da fome dele. Na comunhão cristã, nós encontramos irmãos que podem nos lembrar: ei, o que você está fazendo? Não venda aquilo que Deus lhe deu por aquilo que você deseja nesse momento. Deus lhe deu algo que é eterno, perene, constante. Você vai trocar por um momento? Não faça isso. Você precisa da comunhão para isso. Você precisa da comunhão para isso, essa noite. Segunda-feira, por volta das 7 da manhã, o Espírito me traz para esse texto. Filho, alerta a minha igreja contra esse sistema maldito que está minando e tentando roubar a vida dos meus filhos. Se você está em casa, está isolado, você não ouve uma mensagem dessa, dura, pastoral, mas de coração, debaixo de joelho, de oração, debaixo de conversa com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você está meio doentinho, você vai no médico, você está lá com uma certa, fala uma doença aí. Eu estou no Ministério de Cura, nem sei lá. Não, gripe, depois da gripe vem aquela outra. Pneumonia, isso. Pneumonia. Aí o médico fala para você assim: eu vou passar um Vic para você passar aqui no rosto. E vai resolver. Vai resolver? Aquele frescorzinho do Vic? É injeção para dentro, irmão. E você sai andando meio assim, ó. Mas depois de um dia você está bom, como diz o presbítero Marcos. Você está bom. Hoje a palavra é meio penicilina para nós. Você vai sair daqui um pouco, mas vai ficar bom. Benzetacil? É benzetacil. Eu falei penicilina. Penicilina, existe isso ainda? Meu Deus, faz tempo que eu não tomo penicilina, eu acho. Por favor, você precisa de alguém para te chamar a atenção e dizer para você: não venda aquilo que Deus lhe deu por aquilo que você deseja nesse momento, por essa necessidade momentânea. Tem gente trocando o ministério, abandonando o ministério, porque não tem mais comunhão. Não! Pelo amor de Deus, não se deixe levar por essas vozes malignas. Não se deixe levar por esse sistema maligno, em nome de Jesus. Terceira coisa, que o Espírito me levou, de tantas que ele me passou, eu separei essa terceira coisa. A santidade, que é o fruto de quem valoriza a salvação. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, Romanos 5:1 vai dizer o seguinte: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Depois da justificação, da obra maravilhosa na cruz do Calvário, o próximo passo que todo crente tem que ter é buscar a santificação. Santificação é o nosso alvo.
olhando para o autor e consumador da fé, que é o nosso alvo, o nosso modelo. A palavra de Deus, ela diz para nós: sede santo, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Não tem acordo, é o que a Bíblia diz, e ela precisa ser a nossa regra de fé, o nosso padrão. Santificação é inegociável. Pastor, o que isso tem a ver? O mesmo livro de Hebreus, mesma carta de Hebreus 12:16, diz assim, coloca para mim, por favor. E cuidem, para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. Olha o que o Novo Testamento vai falar sobre Esaú, olha o qualitativo que ele vai trazer sobre Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Será que é um negócio tão sério assim? Será que é algo tão sério assim o que Esaú fez? A Bíblia está falando que ele foi profano. Eu não sei se você tem exata noção do que significa a palavra profano. Eu fui procurar no dicionário para nós entendermos. Profanar é tratar com irreverência aquilo que é considerado sagrado ou santo. Aquela coisa que parecia ser uma coisa simplesinha, a troca da primogenitura dele, foi tido como profano. A questão de Esaú não foi apenas o prato de comida, foi uma disposição interior que revelou as coisas espirituais que haviam perdido o valor diante dos seus olhos. Irmão, irmã, as coisas espirituais precisam ter valor perante os nossos olhos. Nós não podemos tratar como comum aquilo que é sagrado. Santificação é o nosso rumo, é o nosso apontamento, é olhando para Cristo e procurando ter Ele como modelo. É nós podermos chegar ao ponto de dizer como o apóstolo Paulo diz: olha para mim, copia o meu jeito de ser, assim como eu sou alguém que copia e imita Cristo. Que coisa, não? Uma vez, quando eu fiz seminário teológico, um colega de sala falou: eu não gosto muito desse Paulo aí não, porque eu acho ele meio metido, meio orgulhoso. Eu falei: toma rumo. Apocalipse está dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada. Se toda a Escritura é divinamente inspirada, então Paulo está inspirado pelo Espírito Santo para falar isso também. Esse é o modelo. Sede santo porque eu sou santo. E aí nós temos que subir essa régua. Irmãos, a santidade ela não é uma tentativa de comprar a salvação, ninguém compra a salvação. Nós não buscamos ser santos para sermos salvos, nós buscamos santidade porque fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo. Então, agora é essa a nossa busca. A graça que perdoa também transforma. Aquele que compreendeu o preço da cruz, ele começa a fazer a seguinte pergunta, e essa pergunta todos nós temos que fazer para nós mesmos: como eu posso viver de maneira que honre aquele que morreu por mim na cruz? Como eu posso viver? O que eu devo fazer para viver honrando o Senhor Jesus Cristo? Essa pergunta todos os dias. Ao levantar, eu tenho que fazer: Senhor, o que eu posso fazer nesse dia para honrar o Senhor? Isso nos aponta para a santidade. É fazer como José, lá no Egito, quando a Patifona foi dar em cima dele, não tinha ninguém por perto, ela era a patroa, bonitona, a Patifona. Vocês sabem por que Patifona, né? Tem gente que nunca me ouviu pregar sobre isso, já faz um tempo que eu preguei. É o feminino de Potifar. Potifar, Patifona. Segundo o Evangelho segundo São Fernando. Ei! Eu não vou
desonrar o meu Deus. Ninguém está vendo, mas o meu Deus está vendo. Não se engane, sem santidade ninguém verá a Deus. O que está fora do trilho aí? Arruma, apruma, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade significa dizer: meu corpo pertence a Cristo, a minha família pertence a Cristo, o meu tempo pertence a Cristo, os meus relacionamentos pertencem a Cristo, a minha igreja pertence a Cristo, a minha vida pertence a Cristo. Além de dizer, viver, porque verbalizar é fácil. A questão é, as nossas atitudes condizem com aquilo que nós verbalizamos? Não venda a sua primogenitura, pelo amor de Deus. Nós estamos debaixo de uma missão tão grande. Isso não foi descrito, pastor Tony Lee, para os profetas do Antigo Testamento, mas foi descrito para a igreja, que diz o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você está debaixo dessa missão, você está debaixo desse qualitativo, você é filho, é filha. Pelo amor de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, não despreze aquilo que o Senhor deu e tem como sagrado, e Ele deu a você. Não despreze isso por causa das situações momentâneas. Meu irmão, minha irmã, a conta vai passar, a dificuldade vai passar, essa vida vai passar, e um dia nós estaremos perante Deus. O que nós vamos ter para entregar para Ele? No dia da prestação de contas, o que nós vamos ter para entregar para Ele? Não haverá desculpas. Não haverá desculpas. Eu não tive tempo. Mordomia do tempo. Eu trabalhava muito. Mordomia do tempo, falta de fé e não servir a Deus. Tem uma frase do Dalai Lama que cabe para esse momento. Olha que coisa. Perguntaram para ele: o que mais te admira nos homens? Ele falou: o que mais me admira nos homens é que eles gastam a vida ajuntando dinheiro e não desfrutam da vida. Aí depois todo o dinheiro que eles ajuntaram, porque eles perderam a saúde juntando dinheiro, agora eles precisam usar o dinheiro para tentar recuperar a saúde e a vida. Loucura! O povo de Deus não pode cair nessa cilada do sistema. O que tem sido mais precioso para nós? Não troque a sua comunhão por conveniência. Não troque a igreja por individualismo. Não troque santidade por prazer. Eu vou tentar não me emocionar, porque desde quinta-feira eu estou chocado com isso. Quinta-feira, eu fui terminar um procedimento dentário na cidade de Guarulhos, minha terra natal. E aí tem um pastor, que eu já não via há um bom tempo, mais de um ano. E ele mora e trabalha bem pertinho do consultório onde eu fui fazer o tratamento. Falei: olha, se der tempo a gente toma um café. Mata a saudade. E aí nos encontramos. E ele falou, na nossa conversa, ele falou: lembra, pastor fulano de tal? Eu falei: lembro. Pastor da minha primeira denominação quando eu era criança. E ele disse, ele foi excluído da denominação recentemente. Pastor de uma igreja com 1.800 pessoas. Trocou o ministério, a reputação, a família. Tudo por um momento de prazer com uma mulher que não era sua mulher. Agora tem 1.800 pessoas feridas, machucadas, decepcionadas.
trocou a santidade por prazer. Não troque o eterno pelo imediato. Não troque aquilo que Cristo comprou com o seu sangue por aquilo que o mundo oferece por alguns minutos, alguns dias. A fome passa. O prato acaba. O prazer momentâneo desaparece. Mas aquilo que Deus estabeleceu permanece. Cristo não derramou o seu sangue para formar um grupo de espectadores, um povo, uma família. Você é povo, você é família. Um povo que se reúne, um povo que ama, um povo que serve, um povo que perdoa, um povo que persevera, um povo que vive em comunhão. Natan, corre aqui, filho. Deixa o canal do violão ligado aí, aberto. Vem aqui, pega o violão. Eu vi que você estava cantando a música em casa. Eu espero que você tenha aprendido a tocar. Se não, te coloquei numa roubada agora. Quem sabe faz ao vivo. Eu passei por isso dezenas, centenas, não, milhares de vezes na minha vida enquanto eu era músico. Se vira. Cristo não morreu, não derramou o seu sangue para formar um grupo de espectadores, mas um povo que vive em comunhão, um povo que busca a santidade. Hoje Deus nos chama para recuperar esse valor, irmãos. Valor daquilo que talvez em algum momento nós tenhamos tratado como comum. Ah, pastor, mas eu acho que é comum. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz. E eu vou continuar levantando a bandeira daquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Porque se eu confiar na palavra, eu tenho que entender que caminhos serão abertos. E eu tenho que estar declarando sempre que eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou, que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou continuar pregando essa verdade. Eu não estou preocupado com os filósofos. Que seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Eu vou pedir para você, por favor, ficar em pé. Olhe novamente para a igreja. Olhe novamente para os seus irmãos. Olhe novamente para a santidade. Olhe novamente para a cruz. Eu vou pedir para que vocês deem as